Olá, sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais a respeito de saúde, bem-estar e cirurgia plástica. Muitas pacientes vêm através das redes sociais e mesmo no consultório se queixar do seu corpo físico, reclamar sempre de alguma coisa, murmurar sobre alguma coisa. Mas se você não tem uma doença intratável ou incurável, você, primeira coisa, deveria agradecer a oportunidade de você ainda poder resolver alguma coisa no seu corpo físico. Uma das primeiras coisas que a gente deve lembrar é que nós temos uma responsabilidade muito grande a respeito do nosso corpo físico e da nossa morada. Então, só reclamar, só murmurar e não fazer por si próprio, eu acho que seria o primeiro passo. Então, o primeiro passo é nós começarmos a nos cuidar, falar com o médico, falar com o nutricionista, falar com o educador físico, receber as orientações, cuidar da nossa nutrição, procurar fazer uma atividade física. Mas muito bem, qual é a cirurgia que nós vamos falar hoje? Qual é o problema que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia que é chamada de torsoplastia superior e torsoplastia inferior. Essas cirurgias, elas podem ter outras denominações, elas podem ter outros nomes e eu vou estar falando para vocês aqui também. Como, por exemplo, a torsoplastia superior é uma cirurgia que ela segue geralmente na linha, se já tem operado a mama, segue na linha da cirurgia da mama e segue por uma linha que vai na linha do biquíni. As pacientes geralmente falam que elas têm uma asa nas costas e que tem uma grande sobra de pele nas costas. Essa cirurgia pode ser chamada também de toracoplastia ou torsoplastia superior. Ela vai ajudar a resolver aquela gordura, o excesso de gordura, o excesso de pele e flacidez que tem nessa região superior do tórax. Essas cirurgias, elas estão associadas com lipoaspiração, na grande maioria dos casos, nem que seja para que a vibrolipoaspiração libere esse retalho para que a gente possa mobilizar o retalho e ter uma qualidade melhor, inclusive de cicatriz. Quando nós tratamos essa região das costas, nós dividimos, mesmo na lipoaspiração, em dorso, que é a região acima da cintura, e flancos, que é a região verdadeiramente da cintura. E quando nós utilizamos uma cicatriz inferior, ou quando nós demos continuidade, aquela cicatriz do abdômen, e viemos para as costas, nós temos a cirurgia que ela é chamada de torsoplastia inferior ou de flancoplastia, que ela pode ser menor ou maior, dependendo da quantidade de pele e ou gordura, dependendo da necessidade que nós tivermos de ressecção nessa região posterior. Eu costumo dizer para as pacientes que essa cirurgia de flancoplastia, ela é correspondente à cirurgia do abdômen, só que nas costas, na região inferior. E a parte de cima seria correspondente a um abdômen reverso pela parte da frente, porque é na parte de cima. Então, a parte de cima é correspondente ao dorso e a parte de baixo correspondente aos flancos. Essas cirurgias nós fazemos tanto em pacientes que possam ser pacientes pós-bariátricos ou pacientes que tiveram verdadeiramente aquele efeito sanfona, aumenta e diminui de peso, portanto vão ter uma flacidez maior e muitas vezes um excesso de gordura mal localizada maior nesse local. Não é infrequente que pacientes que tenham já feito a cirurgia ou de mama ou de abdômen venham nos procurar falando que elas tiveram uma sobra na região posterior ou nessa região. Na verdade, não tem como nós abordarmos a região das costas, a região do dorso ou do flanco pela frente. Então, muitas das vezes, para dividir a cirurgia ou por um problema de segurança do paciente, nós não fizemos a cirurgia nas costas e na frente, ou o que a gente chama dorsal e ventral. Então, essa cirurgia é uma cirurgia que muitas vezes é uma cirurgia secundária ou até mesmo uma cirurgia terciária na paciente. Então, isso é muito frequente que tenhamos esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia da flancoplastia, quando ela é uma torsoplastia inferior nas costas, inferiormente, logo acima da linha do glúteo,
e que muitas vezes também serve para dar uma levantadinha no glúteo ou até utilizar um retalho para fazer um preenchimento glúteo, ou a torsoplastia superior quando ela é realizada na região do biquíni. Friso aqui que é sempre importante que os pacientes se atentem e procurem cuidar com o seu todo. Não é simplesmente a cirurgia plástica que poderá resolver todos os problemas. É muito importante que o paciente olhe para o seu todo, que cuide da sua alimentação, se puder fazer uma atividade física, que o faça, que procure uma nutricionista, muitas das vezes para procurar a respeito de uma alimentação, se o paciente tem algum problema genético que possa haver, se o paciente tem alguma intoxicação ou se o paciente pode fazer alguma detoxificação, melhor dizendo, que ele faça antes da cirurgia ou concomitante a ela, porque essas cirurgias são cirurgias grandes e que necessitam de um preparo pré-operatório para que a gente possa ter uma cicatrização pós-operatória também adequada. Que você tenha uma excelente semana e que nós possamos então nos ver brevemente. Até mais!